Governador decreta aumento do valor do ressarcimento para guarda-vidas civis e bombeiros comunitários. Estado recebe 100 ventiladores pulmonares do Ministério da Saúde. Em virtude da pandemia, a rede particular de ensino deverá amargar prejuízo histórico em 2021. Governador sanciona 2 leis voltadas aos direitos e à proteção das mulheres. Governo do Estado prorroga pagamento de gratificação a profissionais de saúde que atuam no combate à Covid-19. Na Justiça, governo do Estado consegue derrubar liminar que impedia pleno funcionamento da rede hoteleira durante a temporada de verão. Ministro Paulo Guedes volta a afirmar que recuperação econômica do Brasil depende de vacinação em massa da população. Butantan afirma: resultados de testes feitos com a Coronavac são satisfatórios. Mesmo no epicentro da pandemia no país, o número de paulistas que seguem para o litoral para a virada do ano impressiona. E ainda, futuro presidente do Tigre manda mensagem otimista para o torcedor carvoeiro. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quarta-feira, 30 de dezembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, muito boa tarde. O governador Carlos Moisés assinou um decreto que permite o aumento do valor do ressarcimento para guardas-vidas civis e bombeiros comunitários. Acompanhe na reportagem. O governador Carlos Moisés assinou decretos que majoram em 20% ressarcimentos pagos aos guardas-vidas civis e bombeiros comunitários para as despesas com alimentação e transporte. As categorias prestam serviço voluntário para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Assinamos um decreto que majora as etapas, a indenização para bombeiros comunitários que trabalham nos quartéis do Corpo de Bombeiros em Santa Catarina, também majora a indenização para os guarda-vidas civis que operam aí em todo o litoral, em algumas áreas de balneário também no interior do estado. Também aumentamos o número dessas etapas para que os guarda-vidas civis possam permanecer durante todo o ano em alguns balneários que têm demanda o ano inteiro pelo serviço de salvamento aquático, de forma que a gente leve segurança não só no período de verão, mas durante todo o ano, finais de semana, dias de semana em algumas regiões, como acontece já na Grande Florianópolis e no norte do estado. Os guarda-vidas civis receberão R$ 180 por dia quando o turno for de 9 a 12 horas e R$ 108 quando o turno de serviço for de 6 a 9 horas. Os valores anteriores ao decreto eram de R$ 150 e R$ 90, respectivamente. O governador assegurou o recebimento mesmo quando os mesmos estiverem afastados do serviço em razão de testes positivos para a Covid-19. Já os bombeiros comunitários para os turnos de serviços de 16 a 24 horas passam de R$ 150 para R$ 180. Para os turnos de 8 a 16 horas, o valor aumenta de R$ 75 para R$ 90. Os turnos de 4 a 8 horas diárias terão ressarcimento elevado de R$ 37,50 para R$ 45. O decreto também eleva a possibilidade de utilização dos ressarcimentos de 24 horas de serviços, até então limitada a 10% do efetivo do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Agora o limite será de 12,5%. Assinamos também, governador, o decreto que autoriza o pagamento da indenização também para os guarda-vidas civis, mesmo eles sendo afastados pelo Covid. Era uma demanda que eles tinham, que vinham pedindo para a gente, o deputado Moncei trazia essa demanda, trouxemos o senhor assinou o decreto também, possibilitando que esse pagamento seja feito. Na ocasião, também foram abordadas as melhorias da escala dos bombeiros militares. Exatamente. A gente ouve as demandas lá da ponta, traz até o governo e o governo sensibilizado, por isso nós queremos agradecer por ter entendido essa demanda da necessidade de majorar as diárias e também de aumentar o número de etapas, possibilitando o serviço o ano todo em algumas praias, ou também aumentando o número de guarda-vidas em determinadas praias ou estendendo a temporada. Por isso que é importante para a segurança dos nossos banhistas e também
para manter esse serviço o ano todo. E também tem umas outras informações aqui sobre a escala de serviço do Corpo de Bombeiros Militar, que a gente está trazendo essa reivindicação para o comandante-geral, para o governador, para que ela seja efetivamente extinta a 24/48 e feita uma escala melhor. Então, dentro da possibilidade, eu acredito que em breve, né, governador, nós tenhamos essa escala diferenciada, adequando ela aos demais órgãos da segurança pública. O governador salientou que irá estudar o pedido para que as solicitações sejam atendidas. E a gente percebe também que a escala de serviço, principalmente nos grandes centros, ela fica extremamente pesada na escala 24/48 e é o que tem sido praticado nas outras unidades da federação. São poucos os estados que ainda têm escalas 24/48 horas de folga. Então, eu acredito que em 2021 a gente consiga também avançar para os bombeiros militares nessa demanda que é muito antiga e que a gente sabe que vai melhorar a qualidade do serviço, porque vai dar mais qualidade de vida também para esses homens e mulheres que integram a nossa valorosa corporação dos bombeiros militares. Já chegaram a Santa Catarina os 100 ventiladores pulmonares enviados pelo Ministério da Saúde. Confira. O governo do estado recebeu 100 novos ventiladores pulmonares para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Os equipamentos foram repassados pelo Ministério da Saúde e chegaram ao almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde em São José na manhã do último sábado. Segundo o secretário da Saúde, André Mota Ribeiro, o repasse do Ministério da Saúde atende a um pedido da própria secretaria. O ventilador pulmonar, também chamado de respirador, é um equipamento essencial para a montagem dos leitos de terapia intensiva, onde serão tratados os casos mais graves. A Secretaria de Estado da Saúde realiza uma análise das unidades hospitalares que mais necessitam dos ventiladores, para em seguida encaminhá-las aos hospitais. Atualmente, Santa Catarina possui cerca de 1.500 leitos ativos na rede pública, com uma taxa de ocupação de 83%. Em virtude da pandemia da Covid-19, a rede particular de ensino deverá amargar um prejuízo histórico. A expectativa é que ao menos 1 milhão de estudantes optem pela rede pública. Na hora de rematricular o filho, a Verônica tomou um susto quando viu que o valor da mensalidade iria praticamente dobrar. A decisão foi procurar uma escola mais barata e, caso não encontrasse, a única saída seria transferir o filho para a escola pública. Eu pagava R$600 e ter 650 para carga horária aí de 4 horas e meia para ele ficar na escola. Então, assim, vai para o primeiro ano, então agora tem mais atividade, tem mais matéria, ele vai ficar uma hora mais na escola. Eu falei, poxa, mas eu acho um valor muito alto, o preço de uma faculdade, né? É o primeiro ano, tudo bem, é a alfabetização, é o início de tudo, acho que a gente tem que ficar... Eu sou muito preocupada com isso, né? Mas eu achei muito caro. A Verônica conseguiu uma instituição com a mensalidade mais em conta, mas nem todos os pais encontraram boletos que coubessem no orçamento familiar. E não tiveram outra opção: trocar o ensino privado pelo ensino público. Uma pesquisa realizada pela Editora do Brasil em 821 escolas particulares em todo o país apontou que a maioria das instituições registrou queda de 10% nas matrículas. Só aqui em São Paulo, as escolas particulares devem perder quase 27 mil alunos. Se comparado ao ano passado, o número de estudantes que migrou da rede privada para o ensino público cresceu 10 vezes. E esse aumento foi proporcional em todas as séries, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, 14 mil estudantes de todo o estado pediram transferência para a rede estadual de janeiro a agosto. A Prefeitura paulistana também registrou o aumento do interesse por vagas. 12.630 alunos pretendem ingressar na rede municipal de ensino. O total de estudantes que vão deixar a rede privada no estado pode ser ainda maior, caso sejam computados os alunos de outras cidades. Para não perder nenhum dos 700 alunos matriculados, essa escola na capital paulista ofereceu desconto e até isenção na taxa de matrícula. Além de negociar os valores dessas despesas, a instituição de ensino se comprometeu a não reajustar as mensalidades em 2021.
firmar essa parceria com as famílias, de entender o momento de todos, fizemos negociações dos valores em aberto, ficamos disponíveis para negociar aqui nas condições possíveis para as famílias, entendendo que a educação é muito importante para que nós conseguíssemos continuar oferecendo nosso ensino de qualidade e, ao mesmo tempo, com segurança. E a migração de alunos da rede privada para a pública, segundo especialistas, só tende a agravar um problema que já é antigo: a falta de vagas nas escolas estaduais e municipais. O setor público tem que garantir a vaga, principalmente no caso das crianças que já têm obrigatoriedade escolar, o governo precisa garantir. Então eu vejo que muitos prefeitos estão tentando até fazer uma parceria com a escola privada, por forma pelo voucher, que é um meio tradicional, já utilizado em alguns municípios, para suprir essa necessidade e para atender essa demanda. Porque o setor público é obrigado a oferecer esta vaga, deixar bem claro. Então, o pai tem esse direito. O problema é que se a vaga não existe, se não tem sala de aula, se não tem estrutura, como que nós vamos fazer? O governo até pode contratar professor por processos especiais, mas a estrutura da escola, às vezes, não temos essa estrutura, não temos condições de receber essa criança. A seguir, na Justiça, o governo do estado conseguiu derrubar a liminar que impedia o pleno funcionamento da rede hoteleira durante a temporada de verão. Sancionadas duas leis voltadas ao direito da proteção à mulher. Confira. O governador Carlos Moisés sancionou o projeto de lei que aprimora o regime especial de atendimento para fins de renda e emprego às mulheres vítimas de violência conjugal, com a finalidade de ampliar e abranger todas as formas de violência doméstica. A medida entra em vigor com a publicação do Diário Oficial do Estado. O projeto de lei é de autoria da deputada Marlene Fengler. O Estado altera a Lei número 14.203 de 2007, que estabelecia assistência especial às vítimas no seu ambiente familiar com dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Também caracterizava como violência conjugal as mulheres submetidas aos maus tratos como espancamento físico, opressão moral e psicológica, cárcere privado e estupro praticados pelos maridos ou companheiros. Agora, com a alteração na lei, fica caracterizado como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva na residência. A mudança visa ampliar o alcance do atendimento às vítimas que possam ser beneficiadas por programas de geração de emprego e renda do governo do estado. Foi prorrogado até março do ano que vem o pagamento de gratificação dos profissionais da área da saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19. O governo do estado editou uma medida provisória para prorrogar até 31 de março de 2021 o pagamento de gratificação aos profissionais da saúde estadual que atuam no combate à pandemia da Covid-19. A medida provisória número 233 entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial, quando também é enviada para a Assembleia Legislativa. O texto altera os artigos 3º, 4º e 12º da Lei nº 18.007 de 2020, prorrogando a retribuição por produtividade médica destinada aos servidores das unidades hospitalares, assistenciais e de gestão da pandemia, sejam eles de gestão própria do Estado ou de organizações sociais que tenham servidores do Estado. A medida atende preferencialmente os profissionais que estão na linha de frente contra o novo coronavírus em Santa Catarina. O valor da retribuição por gestão hospitalar foi prorrogado pelo mesmo período. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro,
A prorrogação foi necessária devido ao agravamento da situação da pandemia no estado nos últimos meses. O secretário de Saúde também complementa que o enfrentamento da Covid-19 tem gerado um intenso desgaste nos profissionais da saúde que necessitam do reconhecimento da sociedade. E através da Justiça, o governo do estado conseguiu derrubar uma liminar que impedia o pleno funcionamento da rede hoteleira durante a temporada de verão. Acompanhe. O desembargador Raulino Jacó Bruning, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, suspendeu a liminar que impedia o funcionamento dos hotéis e a realização de eventos sociais, mesmo com regramento sanitário em Santa Catarina. A decisão foi publicada na noite desta terça-feira. No documento, o magistrado determina o restabelecimento da eficácia dos decretos 1003/2020 e 1027/2020. As normas flexibilizaram as regras sanitárias relacionadas à pandemia da Covid-19 e, a partir da suspensão da liminar do juiz de primeiro grau, os hotéis, mesmo os localizados em cidades classificadas como de risco potencial gravíssimo pela matriz epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, podem operar com 100% da capacidade. Eventos sociais também estão permitidos, desde que observadas as orientações de saúde estipuladas pelos técnicos do Centro de Operações de Emergência em Saúde de Santa Catarina. A decisão afirma que, mesmo que não se desconheça o crítico momento que o Brasil e outros países estão atravessando neste final de ano, o Poder Judiciário só pode interferir nas opções políticas fundamentais em situações excepcionais. Para o desembargador, compete precipituamente ao Poder Executivo fazer escolhas e eleger prioridades que assegurem o desenvolvimento e o funcionamento integral das múltiplas atividades do Estado. O despacho publicado considerou os argumentos da Procuradoria-Geral do Estado, que, entre outros pontos, destacou que as decisões do governo foram embasadas em critérios técnicos para garantir a liberdade social e econômica dos catarinenses. O documento afirma que os decretos estaduais não repercutem no agravamento da pandemia, mas sim facilitam a fiscalização do Estado e a observância dos critérios de segurança estabelecidos, afastando-se eventual clandestinidade de hospedagem e de eventos. Os turistas, evidentemente em menor proporção que nos anos anteriores, virão para Santa Catarina. É um fato. Por isso, mostra-se necessário o regramento imposto pelo Executivo Estadual. Paulo Guedes, ministro da Economia, voltou a afirmar que a recuperação da economia do Brasil passa por um processo de vacinação em massa da população. Vamos acompanhar. Em Brasília, nesta sexta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um balanço dos investimentos e programas de socorro desenvolvidos pela pasta ao longo de 2020. O auxílio geral, considerando rolagem de dívida, não pagamento de juros, não pagamento de amortizações, chegou a quase 190 bilhões para estados e municípios, embora esse impacto primário tenha sido apenas 60 bilhões. Então, o primeiro combate foi exatamente para as camadas mais vulneráveis da população. Guedes garantiu ainda que o auxílio oferecido pelo governo federal às empresas e a medida provisória que reduziu jornadas garantiram a manutenção de todos os empregos formais no Brasil. O ministro explicou que as vagas fechadas no começo da pandemia estão sendo reabertas e o saldo deverá ser zerado. Lançamos um programa de benefício emergencial às empresas. E foi um programa extraordinariamente bem sucedido. É possível que nós cheguemos ao fim desse ano perdendo 0 empregos no mercado formal de trabalho. Nós perdemos 900 mil empregos em março, logo que a pandemia chegou, em abril, logo que a pandemia chegou. Maio, perdemos 300 mil, junho, perdemos 20 mil, julho, criamos 100 mil, agosto, criamos 250 mil. Setembro, criamos 313 mil empregos e outubro, criamos 393 mil, quase 400 mil. Então, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil. 1 milhão de empregos em 4 meses. Nós esperamos que até o fim do ano nós consigamos zerar a perda de empregos. Que eu não acho que isso tenha acontecido em qualquer outro país. Eu acho que é o único país que conseguiu manter todos os empregos formais. Segundo Paulo Guedes, cerca de 4 milhões de pequenos empresários também foram beneficiados com o Simples Nacional, preservando empregos
e fazendo com que pelo menos 650 mil pequenas e médias empresas continuassem abertas. E esses 4 milhões de pequenos empresários receberam o convite de passar no banco de sua preferência e receber uma linha de crédito. Esses programas, que foram desenvolvidos para as menores empresas, chegaram a salvar 650 mil pequenas e médias empresas. Além disso, lançamos programas de apoio para pagamento, linhas de crédito especiais para pagamento de folhas de pagamentos, folhas de salários. E esses programas de salvamento de empresas levaram mais ou menos também uns 60, 70 bilhões, quer dizer, os outros 10% do auxílio total. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que o pacote de socorro às empresas correspondeu a cerca de 30% do valor total investido no enfrentamento à pandemia. O ministro explicou que a maior parte do dinheiro foi destinada à saúde. Para Guedes, a parte mais importante da pandemia ainda está por vir, com a campanha nacional de vacinação, que deverá custar cerca de 20 bilhões de reais, já destinados ao Ministério da Saúde, através de medida provisória publicada nesta quinta-feira. A maior parte da ajuda foi efetivamente para a saúde e preservação de vidas dos brasileiros, 55% a 60% dos recursos foram nessa direção, diretamente, indiretamente mais uns 20%, ou seja, quase 70% para preservar vidas, salvar vidas, e os outros 30% entre crédito e para preservação de empresas e preservação de empregos. Foi um benefício emergencial. Essa luta não foi vencida, não está encerrada. O capítulo mais importante vem agora, que é a vacinação em massa. São mais 20 bilhões, uma medida provisória que foi assinada agora, são mais 20 bilhões para a vacinação em massa dos brasileiros. O ministro explicou ainda que a economia chegou a reagir após o pico da pandemia, mas pode ser novamente atingida diante da volta do crescimento do número de mortes pela Covid. Nós estamos analisando agora se é um repique ou se é uma segunda onda. O repique nós saímos de celebração, até pelo sucesso, porque as mortes tinham caído de 1.300, 1.400 por dia, chegaram a 600, 500, 400, 200, quer dizer, aparentemente nós estamos vencendo isso. Naquele momento pode ter havido um afrouxamento geral do distanciamento social, uma volta que não foi segura ao trabalho e os casos podem ter subido num repique. Se esse for o caso, com cuidados nós vamos derrubar essa onda de novo. Se fosse uma segunda onda, uma versão diferente do vírus ou alguma coisa que nós não estamos compreendendo até o momento, aí seria uma situação bem mais grave. Paulo Guedes definiu 2020 como um ano difícil, mas elogiou a postura da população diante das dificuldades enfrentadas. Foi um ano extremamente difícil, elogiado a resiliência do povo brasileiro durante toda essa pandemia. A seguir, futuro presidente do Tigre manda mensagem otimista para o torcedor carvoeiro. Os testes realizados com a Coronavac foram satisfatórios e a eficácia atingida permite o processo de solicitação de uso emergencial. A informação foi divulgada pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, em uma coletiva de imprensa. O Instituto Butantan garantiu nesta quarta-feira que os testes da vacina Coronavac que desenvolveu com o laboratório chinês Sinovac foram satisfatórios. De acordo com o diretor do Centro de Pesquisas Dimas Covas, a eficácia atingida permite o processo de solicitação de uso emergencial, mas não informou detalhes sobre os estudos. Que essa é a vacina, seguramente, mais segura de todas que estão em teste nesse momento. Quer dizer, um excelente perfil de segurança,
com manifestações adversas leves, uma frequência muito baixa, sendo que a reação mais presente foi dor no local da injeção. O governo do estado de São Paulo segue com planos de iniciar sua campanha de vacinação no dia 25 de janeiro, mas isso vai depender da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A produção das doses da vacina está acontecendo aqui na fábrica do Instituto Butantan e nós iniciaremos o nosso programa estadual de imunização do estado de São Paulo agora no dia 25 de janeiro. Então, apesar dessa não revelação de dados no sentido de valores de eficácia específicos. A vacina desenvolvida pela Sinovac foi aplicada em 13 mil voluntários no Brasil, além dos ensaios clínicos na China, Indonésia e Turquia. Apesar da politização em torno da Coronavac, o governo federal incluiu o imunizante no Programa Nacional de Vacinação apresentado na semana passada. Dimas Covas disse que o governo pretende comprar cerca de 100 milhões de doses, mais do que o dobro dos 46 milhões inicialmente previstos. O plano de vacinação prevê também a compra da vacina desenvolvida pela Oxford com a AstraZeneca e o Instituto Fiocruz, além das do conglomerado internacional Covax e da Pfizer-BioNTech. São Paulo é o epicentro do coronavírus no Brasil, mas mesmo diante do cenário pandêmico, milhares de paulistas parecem não estar muito preocupados. A prova é que o movimento nas rodovias que levam ao litoral do estado é muito grande. Durante toda a semana, o movimento tem sido acima da média nas estradas que dão acesso ao litoral paulista. Para fugir do trânsito, alguns motoristas resolveram antecipar a viagem de fim de ano. É o caso do Alexandre, que pôde aproveitar o passeio de motocicleta. Evitar o trânsito, evitar o fluxo, né? Do povo subindo e descendo. Agora voltar só o ano que vem. Que Deus quiser. No feriado de Natal, quase 400 mil veículos desceram para a Baixada Santista pelo sistema Anchieta Imigrantes. E a previsão é que no Réveillon, esse número chegue a 600 mil. Por isso, a concessionária que administra o sistema já preparou um esquema especial para receber os turistas. Nós estamos preparados, como estamos preparados a qualquer momento, que caso ocorra grandes demandas ou algum tipo de volume de veículos menores, a gente faz a adaptação conforme as nossas operações prevêem. Então, ou seja, é variável de acordo com as ocorrências e o fluxo, né? Exato, é uma engrenagem, né? Então, se eu tenho demanda, eu gatilho uma operação. Se não, eu fico com a operação normal. E o que contribuiu bastante para aumentar o movimento nas estradas e também aqui na praia é que 12 cidades do litoral sul de São Paulo decidiram não cumprir a determinação do governo do estado de fechar o comércio no Natal e também no Ano Novo. A medida tem como objetivo impedir o avanço do novo coronavírus, mas os prefeitos desses municípios alegam que o anúncio foi feito muito em cima da hora. Nós decidimos, enquanto Baixada Santista, manter a região na fase amarela, que significa dizer que todos os comércios, todas as atividades devem respeitar os protocolos desta fase, respeitar as regras de limitação de ocupação dos estabelecimentos que são previstas, limitando a capacidade em 40% dos estabelecimentos. Agora, retroceder para a fase vermelha, num momento como esse, onde já há um planejamento das pessoas, dos comércios, tem estoque, funcionários contratados, é impraticável. O governo do estado notificou o Ministério Público sobre as cidades que não cumpriram a determinação. Os municípios que não seguiram esse importante preceito são notificados e essa notificação é encaminhada para o Ministério Público, um poder independente que toma as medidas que entender por cabíveis. Assim tem sido ao longo de toda a pandemia e, aliado a isso, o diálogo com essas prefeituras, a ponderação da importância de resguardar a vida nesse período e o apoio do governo do estado com fiscalização através da vigilância sanitária estadual, da nossa segurança pública, para que possamos superar esse momento de pandemia no estado de São Paulo. Os comerciantes são contra o fechamento das praias. O Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Litoral avalia que a pandemia afetou bastante o movimento. E o fim do ano é a oportunidade de recuperar um pouco do prejuízo. Através de várias reuniões, fizeram o prefeito enxergar que a melhor solução seria fazer regras para o uso
de cadeiras e guarda-sóis nas praias do Guarujá, visto que a fiscalização é extremamente difícil e quem estava sendo prejudicado eram, na verdade, os hotéis e os condomínios da cidade que estavam obedecendo às normas e acabavam perdendo, como perderam muitas reservas. Com crianças e idosos fica difícil você ir na praia sem poder usar um guarda-sol. Esse comerciante é proprietário de um quiosque na orla de Mongaguá, no litoral sul de São Paulo. Ele diz que reforçou o estoque de produtos para esse período e, sem trabalhar no Réveillon, terá um grande prejuízo. O ano novo para o nosso comércio aqui é muito importante, pois é uma data que a gente mais vende, né? A gente mais vende aqui no ano novo. Vai ser um baque muito grande pra gente. E no meio do debate, os turistas que estão no litoral só querem descansar depois de um ano tão difícil. Mas não há como esquecer a pandemia. Tem que se proteger. Quer passear, quer andar, anda, mas com máscara e com distanciamento. Depois de um ano tão difícil, aproveitar uma praia com segurança é possível. Então. Tem que se respeitar, né? Todo mundo. Agora o esporte. De fato, os torcedores do Criciúma tiveram um péssimo 2020. Porém, uma mensagem gravada pelo futuro presidente do clube deixou os carvoeiros animados. O ano foi desastroso para os torcedores do Criciúma. Dentro de campo, o Tigre até chegou à semifinal do Campeonato Catarinense. Mas na Série C, a campanha carvoeira foi um desastre. O tricolor terminou a competição na 8ª posição do Grupo B com 19 pontos. 2 a mais que o São Bento de Sorocaba, rebaixado à Série D do Campeonato Nacional. Para piorar a situação, a crise política vivenciada pelo clube foi uma das maiores de sua história. No comando do Criciúma desde 2015, Jaime Dalfarra nunca contou com a simpatia dos carvoeiros, que não se consolavam com as constantes eliminações nos campeonatos estaduais e as participações pífias na Série B. A queda para a 3ª divisão foi o estopim e o relacionamento entre Jaime e a torcida azedou de vez. Tanto é que o mandatário renunciou ao cargo de presidente, deixando o Criciúma no dia 31 de dezembro. Para o seu lugar, o empresário Anselmo Freitas. Ele vai assumir o Tigre pelo período de 1 ano, até que novas eleições sejam convocadas pelo Conselho. Valdeci Rampinelli, velho conhecido da torcida, será o vice de futebol, função que ele mesmo exerceu na campanha vitoriosa de 2012, que culminou com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A dupla promete que até o dia 10 de janeiro será apresentada a nova comissão técnica tricolor. Emerson Maria e Paulo Baier, que ontem anunciou que não irá permanecer no Próspera, são nomes que ganham cada vez mais força. Na manhã desta quarta-feira, o futuro presidente carvoeiro foi até o estádio Heriberto Wilson e, emocionado, gravou um vídeo para os torcedores. 30 de dezembro de 2020, 9 horas e 30 minutos, passando no Heriberto Wilson para dar uma olhada nas condições do estádio, para ver o que precisa ser feito para iniciar o Campeonato Catarinense e também para dizer que estou muito emocionado, porque no dia 1º a gente assume a presidência do Criciúma Esporte Clube, juntamente com os nossos vice-presidentes e com os demais diretores. Juntos, com certeza, faremos um grande trabalho. Isso que não faltará. Com certeza, a torcida nos apoiando, a torcida carvoeira nos apoiando, realmente nós teremos sucesso. É emocionante, depois de tanto tempo, voltar aqui e ver esse belo estádio Heriberto Wilson, tão bonito. Fiz questão de gravar essas imagens e tentar passar para o máximo de torcedores do Tigre. Olha que coisa linda. Queria mostrar para vocês como a gente fica emocionado em entrar aqui novamente, né? Depois de tanto tempo da pandemia, né? Então, um abraço a todos os torcedores do Criciúma, agradecer a confiança e, com certeza, juntos, nós venceremos tudo aquilo que nós disputarmos. Essa é a nossa grande meta, com bastante trabalho e união. Um abraço a todos. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, dia 31, véspera de Ano Novo, se Deus assim permitir. Boa noite.